Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast e sabe o quê? Transmitido pela Vem TV. Eu sou o professor Altair de Aguiar Prado e a cada semana uma conversa inspiradora. Quer nos conhecer? Entre no Instagram do sabe o quê? Arroba e sabe o quê? Ou arroba Vem TV. Entre no YouTube, no canal da Vem TV. Também temos o nosso aplicativo, Vem TV. Quer ter uma conversa inspiradora? Envie-nos um e-mail. Pode, sabe o quê? @sabeoque.com.br. Hoje eu trago um tema que tem muito a ver comigo, as pessoas dizem que tá na moda. Hoje os pods estão na moda, né? As coisas estão na moda e não são. Vamos falar do TDAH, porém em adulto. Olha que interessante, as pessoas só trazem TDAH de criança. E para isso eu trago a minha querida, por favor, se apresente. Olá, eu sou a Maitê, sou psicóloga de Maitê. formação, tenho aí algumas especializações. Tenho especialização em psicopedagogia, em neuropsicologia, mas hoje eu estou indo para uma área muito mais voltada para relacionamento, sexualidade. Eu acho que integrando todas essas áreas a gente vai conseguir conversar melhor aí sobre o TDAH. Muito obrigado. Aliás, até a sexualidade dentro do TDAH. Dentro do TDAH. Porque hoje eu quero focar no TDAH. Primeiro de tudo, Maitê, muito bem-vinda. Obrigado. É um prazer tê-la aqui. Vai nos ajudar muito a esclarecer, ter uma conversa inspiradora e tirar algumas cegueiras, curar algumas cegueiras, que é o intuito desse podcast. Primeiro, TDAH está na moda? Essa frase está comum hoje. Por que hoje está tendo tantos casos de TDAH que antes não tinham? Eu acho que a questão da moda do TDAH, assim como a moda para outros diagnósticos também, vem muito pelo excesso de informação que a mídia coloca, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores sobre TikTok. Então, esses vídeos apresentam alguns sintomas, algumas coisas, a pessoa olha e fala, eu acho que eu tenho aquilo. E também pela forma como a gente vem relacionando com as coisas da sociedade, que é tudo muito rápido. A gente vai colocar um áudio para ouvir do WhatsApp, a gente tem que colocar na velocidade 2, né? A gente tem que fazer tudo muito rápido, tem que ser multitarefa, você tem que estar ouvindo isso, fazendo uma outra atividade, e aí a gente se desorganiza e fala, acho que eu tenho TDAH. Será que é TDAH ou será que eu estou com muitas funções, muitas coisas? E acaba taxando quem realmente... acaba discriminando quem realmente tem o TDAH. Com certeza. Você tem gente que vai ao seu consultório e fala assim, acho que tem TDAH. Você vai lá, faz uma avaliação que eu vou perguntar. Uma avaliação neuropsicológica. E fala, não tem. A pessoa fica nervosa com você, fala, eu tenho sim, já chegou. Não chegou a isso, mas já chegou a pessoa a me descrever os sintomas e no final da avaliação não. Talvez você tenha alguns traços mas que não feche todo o critério diagnóstico né? Pode ser questões ambientais, por exemplo, como você falou, essa vida corrida, essa sociedade. Pode. As pessoas estão adoecendo mentalmente? Com certeza, com certeza. Em que sentido você pode me falar, por exemplo, essa vida corrida adoece? Adoece. Você acha que é terrível? E eu acho que tem um aspecto aí pós-pandemia, né? Que muitas pessoas passaram a desenvolver outras funções, a trabalhar, por exemplo, em casa. Sim. Né? Então, em casa, de repente, eu tô lá trabalhando, aí eu paro, coloco uma roupa na máquina, aí de repente deixei um arroz fazendo, daqui a pouco eu lembro que tem que estender, quer dizer, eu acabei tendo que desenvolver muito mais funções que antes era mais dividido. Tem aquela carga horária de trabalho, chega em casa, então acho que assim, socialmente as pessoas acabaram tendo que desenvolver multitarefas e isso ocorre uma sobrecarga, um nível maior de estresse aí, né? E quem tem o TDAH? Situações como essa podem agravar a situação do TDAH? É isso que eu queria chegar, porque eu percebi na pandemia. Pode muito, assim, porque o TDAH ele vai ter uma questão de desorganização. O que acontece? O TDAH, ele tem uma falta de dopamina, né, na área frontal do cérebro. Sim. Essa área ela é responsável por organização, planejamento, né? Essas funções. Então, o TDAH
ele já vai ter isso como uma dificuldade natural, né? Então, uma pessoa que é neurotípica, ela pode ter a dificuldade, mas ela vai ter algumas estratégias que funcionam. As estratégias de uma pessoa neurotípica não é a mesma estratégia que um TDAH vai utilizar para conseguir vencer os mesmos desafios. Sim. E isso piora. Piora. Então, o fator externo piora quem já tem o TDAH. Piora. Certo. Como você descreveria o TDAH para alguém que não está familiarizado com o transtorno? Vamos deixar claro que as pessoas acham que é doença. Doença é uma coisa, transtorno é outra, né? Uhum. É um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, o cérebro, no momento do desenvolvimento dele, se apresentou com aquela característica, não é algo que ele desenvolveu depois. Os sintomas até podem ser desenvolvidos ao longo do tempo, mas é algo que aquilo já no desenvolvimento do neuro dele já nasce com isso, né? Então, o meu cérebro não é igual de uma pessoa neurotípica. Não. Sim, agora eu estou laudado a ter e aceitar, porque isso. Eu acho que é um dos piores, viu? Aceitar. Como você descreveria o TDAH para alguém que não está familiarizado? Quais são os principais sintomas? Então, assim, a gente vai pegar hoje para falar um pouco do TDAH no adulto. No adulto, certo? Hoje eu quero um adulto. Tá. Então, assim, a gente vai ter, assim, ele pode modificar de pessoa para pessoa e até de gênero. A gente vai ver que, por exemplo, fator como hiperatividade tem uma prevalência maior no público masculino do que o feminino, enquanto a desatenção está um pouco mais para o feminino, tá? Mas, em suma, seria, assim, um padrão excessivo de hiperatividade, desatenção. O TDAH ele tem muitos pensamentos que borbulham, ele não consegue administrar e gerenciar aquele excesso de pensamentos. Ele vai ser uma pessoa impulsiva, que vai interromper a outra no momento de falar. Sério? Ele vai ser uma pessoa que, de repente, se ele não tiver essa impulsividade, ele vai estar com o pensamento num outro lugar. De repente, ele está falando, vem um branco, ele não lembra o que vai falar. Desculpa, é que você tá falando de mim? Ele vai ter uma dificuldade nas relações, porque também tem uma questão aí de autoestima do TDAH, tem uma questão de irritabilidade, tem uma baixa tolerância à frustração, então não saber gerenciar. O hiperfoco muda, né? A questão do hiperfoco, de repente ele gosta de uma coisa, ele vai ficar com a cabeça naquilo, até ele mudar o foco. Ou conseguir. E isso também é uma coisa, o TDAH tem a tendência a começar as coisas e não conseguir terminar. Por causa do hiperfoco. Do hiperfoco. Mudou o hiperfoco, que tem a ver também um pouco com a dopamina. Então, teve aquela distribuição no hiperfoco. Nossa. Ele vai, consegue. De repente, ele vai perdendo interesse, ele quer fazer outra coisa. E nunca conclui. E não consegue concluir. Eu sempre fui uma pessoa que na minha cabeça, não sei se por causa da educação que eu tive, mas assim, começou algo, vai até o fim, mesmo que você não queira mais. Então, assim, eu ia sempre terminando, mas não porque eu falava, porque no início é aquela empolgação que você pira e daqui a pouco você tá lá, ai, saco. E você fica muito cansado depois, que eu acho que é uma carga tão grande de dopamina. Isso, tem essa tendência também. Às vezes, cansaço excessivo também pode ser uma... Vício também? Sim, ele tem uma tendência a compulsões no geral. Compulsão por comida, compulsão por compra, compulsão por sexo. São características que podem aparecer aí. Sim, olha que interessante. Eu digo, tem a famosa paralisia do TDAH, né? Tem. Ai, gente, é a pior. O seu cérebro tá te chamando de vagabundo e o seu corpo não quer levantar. Só que o seu cérebro fica, e aí? Não é aquela preguiça, né? A baixa dopamina do TDAH, ele apresenta mais durante o dia do que à noite. Então, a tendência é que o TDAH queira fazer e resolver a vida na madrugada, no período noturno. E durante o dia ele vai ter um cansaço excessivo. Enorme! Ele sabe, meu Deus do céu, tá lá, aí, eu preciso corrigir as provas do aluno. Aí dá 9 horas da noite, plim! Aí você fala, não vou corrigir prova não. Aí é o horário da produção da dopamina. Aí ele vai lá e consegue fazer. Mas fala assim, mas não vou corrigir não. Aí você fala, daí você já quer mudar. Vai deixar pra última hora. Eu lembro que assim, comigo, o corpo cansado e a mente assim, você não vai fazer não? Tipo assim, esse vagabundo. Agora, porque as pessoas confundem... É o excesso de pensamento. Exato. As pessoas confundem a preguiça com a paralisia do TDAH. Isso. A preguiça é quando mente e corpo não quer. Eu não.
Hoje eu já consigo, mas assim, a mente e o corpo não querem. Tipo assim, a mente quer, mas o corpo não quer. Isso. A mente está te cobrando de 1000 coisas e às vezes você não sabe nem qual começar. Sim. Porque borbulhou de pensamentos. Você fala, qual que eu vou começar a fazer? Exatamente. Não sabe. E aí, esses pensamentos em nível de autocobrança afetam também a autoestima. Porque é como se o TDAH sentisse que ele tem uma máquina potente, mas com um motor muito ruim. Quer dizer, Ou motorista que não sabe conduzir. aquela máquina, exatamente. As pessoas Eu falam... tenho capacidade de Sim. fazer isso, aquilo outro, mas eu não consigo ir lá e pôr em prática. É muito triste, porque geralmente quem tem TDAH e consegue são pessoas que têm extremo sucesso. Porque elas, quando elas entram... Mentes brilhantes, Sim. assim. Difícil. Eu ficava muito preocupado com essa coisa dessa preguiça, que não é preguiça hoje que a gente consegue entender. Muito bem. Quais são os sintomas mais comuns, né? Por exemplo, num adulto, por exemplo, você já tinha... Essa é uma coisa, você falou, mais genérica. O laudo saiu para mim aos 45 anos, devido a uma sugestão da minha terapeuta, psicóloga. Qual é o sintoma mais comum que a pessoa que não trata o TDAH e os anos começam a vir? O que fica mais claro? Qual é o hiperfoco? Qual que você acha que é o que... Eu acho que o TDAH adulto vai chegar geralmente com outras queixas e que aí depois vai mapeando isso. Então, sei lá, às vezes não consigo, mudo muito de relacionamento, mudo muito de trabalho. Isso que a gente falou, começa um projeto, não consigo terminar. São coisas que afetam a vida prática dessa pessoa. Ou porque num relacionamento alguém começou a falar, você não presta atenção no que eu estou falando, né? Que acabam levando a essa investigação. E muita culpa, né? A pessoa se sente culpada. E a culpa é uma coisa potencializada, não é uma coisa... Você fala assim, me senti culpadinha, não. Tô vendo que minha vida tá patinando, não tô conseguindo. É muito triste. E quais são os desafios específicos enfrentados por adultos de TDAH que você conseguiu perceber, não sei, em empresas, em escolas? Qual a maior dificuldade no TDAH adulto? Eu vou dizer, não laudado, porque o laudado ele vai depois... A gente está pensando na pessoa que está fazendo um tratamento Por exemplo, bonitinho e consegue ser funcional. Por exemplo, agora, laudado, medicação, é outra coisa. Agora, imagine uma pessoa que ela nem tem... Você consegue, eu acho que tem certeza, você consegue estar numa reunião e já perceber quem é o que não é. Seu olhar clínico já mudou, não já, Maitê? Você não é mais a mesma pessoa. Quais os desafios para quem não é laudado? O que a pessoa, ela... Por exemplo, a gente cria estratégias para viver bem. Quem passa por todos os desafios, quais são os maiores problemas de quem tem TDAH numa empresa, por exemplo? Você consegue me ajudar nisso? Vai ter dificuldade de cumprir horário, vai chegar atrasado na empresa, vai ter dificuldade de cumprir metas. Mas por que o horário? A pessoa tem problema para acordar de manhã? Gerenciamento de organização de tempo. A cabeça do TDAH, 1 hora, às vezes é 15 minutos. Você fala, passou 1 hora, a pessoa vai achar que passou 15 minutos. O gerenciamento de tempo da pessoa que tem o TDAH é diferente. Que linda a sua resposta agora. Porque realmente, a gente acha que passou o dia inteiro e não passou nem... Isso. Começou a fazer uma atividade, entrou no hiperfoco, ficou, foi ver e falou, putz, agora que eu lembrei que eu tenho que fazer não sei o quê. Esquecimento também é um sintoma. Esquece que marcou reunião, esquece que marcou alguma atividade. Eu uso agenda hoje. Minha psicóloga falou assim, a mente foi feita para outras coisas. Agenda. Porque se eu não ponho na agenda... E às vezes, se você não tiver focado na agenda, você vai marcar no dia errado. Sim. Na hora errada. Um exemplo, marquei podóloga sábado. Eu falei, você põe no sábado? Põe. Sábado, 14, ela colocou 14 horas. Na sua 14. O que você achou? Sábado, 14 horas. Chegou lá, em Mogi, Suzano para Mogi. Não, mas você agendou pro dia 14. Não, não agendei. Aí você pega o celular, aí abre, aí a mente esclarece. Fica claro. Ok, eu tava em outro lugar na hora que eu marquei então, ali. Ela colocou sábado 14, eu não vi a vírgula. 14 horas. Eu imaginei que esse 14 significaria 14 horas. É a mente TDAH que confunde essas informações e na hora de gerenciar a organização, planejamento. Eu leio tudo 3 vezes hoje. É difícil. Agora, por exemplo, eu vou falar de relacionamentos amorosos, tá? Afetivos.
Mas um TDAH, um adulto TDAH, pode afetar um relacionamento com irmãos, com pais? Em que ponto que ele pode afetar? Pode sim. Vai depender muito do quanto aquela estrutura familiar tá pronta para conseguir entender esses sintomas, mas porque o TDAH também existe uma oscilação de humor, o TDAH também existe componente de irritabilidade, né? As questões de organização, então, aquela mãe que vai falar, você não arrumou o quarto, você não lavou um prato, foi lá, largou alguma coisa aberta, foi para outro lugar e ficou aquela coisa aberta na cozinha, tal. Isso são coisas que acabam afetando a vida prática ali das outras pessoas que estão convivendo junto com Sim. o TDAH. Se o TDAH não for, tem a suspeita, a pessoa vai envelhecendo, se não for laudado, diagnosticado, o TDAH pode trazer problemas neurológicos no futuro, numa velhice ou não? Pode. Pode? Bem sérios, inclusive. Pode me falar quais, por exemplo? Liguei o forno, deixei o forno ligado e fui fazer outra coisa. Esqueci de voltar para desligar. Eu vou botar fogo na Um Alzheimer casa. pode gerar no futuro? Ou uma, como se chama? Senil, né? Que é aquela, Não, eu não. Vou ser sincera, não tenho essa informação. Acredito que não, né? Porque eu acho que eu acho que são outros fatores que podem desenvolver. Sim, o TDAH tem a tendência a ter outras comorbidades. Isso. Né? Então, se não que o TDAH vai gerar o Alzheimer, por exemplo, mas eu já tenho TDAH, não estou cuidando disso. Eu posso ter outras comorbidades, como depressão, ansiedade, que vão agravar ainda mais o meu quadro do TDAH. Porque então, hoje, percebe em você muita seriedade. Tem gente que vincula. Ah, essa depressão é do TDAH. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes pode ser uma comorbidade. E as pessoas falam que o TDAH tem a depressão. Então eu tenho depressão por causa que eu tenho TDAH. Às vezes a gente pode ter um TDAH que tem... Porque assim, né, na hora de você fechar critério diagnóstico, a gente vai ver que às vezes ele se parece muito com outras doenças. Ele vai se parecer um pouco com a bipolaridade em alguns momentos. E às vezes vai ter um diagnóstico errado. Eu sou uma pessoa que sou super a favor do diagnóstico. A gente vai ver que na comunidade nem todos concordam com a ideia de fechar e colocar numa caixinha. Mas eu acho que isso é importante para a pessoa poder saber o que fazer com isso, né? Porque eu me libertei. É libertador. A sensação é libertadora. Você fala assim, achei a causa. E é isso, às vezes você vai passando por vários profissionais que vai tendo vários e vários diagnósticos e até você chegar, a hora que você chega no... Isso qualquer diagnóstico, né? Estamos usando o TDAH, mas qualquer outro diagnóstico que você chega, você fala, é isso, agora isso faz sentido, agora eu consigo me entender. Tudo, porque, por exemplo, imagina você saber que muitas coisas poderiam ter sido evitadas se eu tivesse sido diagnosticado antes, apesar que antes não tinha todo esse avanço. Sim. Mas que podia ter evitado tanta coisa. Aí vem aquele sentimento de culpa, que aí a terapia vai trabalhar. Mas o que se percebe, Maitê, que assim, as pessoas... Qualquer tristezinha já é TDAH, qualquer tristezinha... Isso deve estar prejudicando muito. Fala caindo no senso comum, né? Igual a ansiedade. Eu sou ansioso e tal. Ou pega um psicólogo que fala assim, não tem TDAH. Não vai laudar, não. Não precisa disso. Você viu de um psicólogo, eu já ouvi, de um psicólogo falar isso, você perde a crença. Isso te prejudica como pessoa. Prejudica. Quais são os uma pessoa que quer ser laudada, o que ela precisa fazer? Você pode explicar do passo a passo, por favor? Ela pode procurar tanto um psiquiatra, né, para poder estar fazendo essa avaliação, ele que vai bater o martelo e vai estar entrando com medicações. Mas se ele quiser fazer uma avaliação mais precisa a respeito das funções cognitivas, procurar um neuropsicólogo. Não é um neurocirurgião, é um neuropsicólogo, um psicólogo com especialização em neuropsicologia. Esse profissional, ele vai fazer uma bateria de instrumentos aí de avaliação. Certo. Vai avaliar a atenção, vai avaliar a memória, vai avaliar a personalidade, vai avaliar velocidade de processamento, vai avaliar uma série de fatores que vai colaborar para a elaboração desse laudo. Aí a gente está falando de uma avaliação padrão ouro. Padrão ouro, porque tem padrão
prata. Ou a ouro é tipo a... Padrão ouro é porque você vai conseguir ver, olha, eu tenho uma dificuldade na atenção concentrada, olha, eu tenho uma dificuldade na memória X, na memória Y. Você investiga Entendeu? todas as áreas. Todas as áreas. Quanto tempo demora? Isso depende, vai ter umas 8, 10 sessões, assim. Você gosta disso? Eu gosto. É você que dá a boa ou a má notícia, depende de como vai receber. E assim, né? Aí, na hora, né, que você, como você diz, a notícia, né? Você vai ajudar a pessoa a entender o seu próprio funcionamento. Você explica, assim, delicadamente, para a pessoa já começar a entender. Porque tem uns que aceitam, outros que não. Exatamente. Tá? E esse número de adultos é porque não foram laudados antes devido a não ter essas avaliações antes, você acha, ou não? Porque às vezes tem um grau, às vezes, mais leve, não apresentou tanta dificuldade, ou foi uma coisa que foi encoberta por alguma questão na infância, que começa a ter um prejuízo maior na vida adulta e começa a ir buscar para conseguir se entender. Eu percebi, eu ainda faço isso, mas eu estou trabalhando, é a velocidade do cérebro. Assim, você está falando, eu já quero. Isso acho que é o que mais hoje me prejudica. E assim, é um trabalho de formiguinha, né? E você acredita assim, e está tendo também, Maitê, uma grande romantização. Ser autista, ser TDAH, é questão de status. Você percebe isso nas redes sociais? As pessoas falam com propriedade, não sei se é por vitimismo. Você acha que isso também é uma coisa meio, um pouco perigosa? É perigoso, sim, em vários sentidos, assim, né? Então, eu acho que é muito melhor eu dizer pra ti que eu tenho TDAH do que eu falar pra você, sei lá, tem um transtorno de personalidade borderline. É verdade. Né? Porque também tem sintomas aí que podem confundir, né? Que são parecidos. Ah, eu sou bipolar. É melhor eu falar pra ti que eu sou bipolar ou que eu tenho um TDAH. Sim. Né? Então, existe, sim, uma romantização de algumas doenças. Eu tenho mais facilidade para falar de umas do que de outras. Só que, assim, que o diagnóstico ele venha para servir não como muleta, sim, mas como ponte de crescimento. Exatamente. Né? Ah, eu sou assim, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim. Você é assim? Sim, serei sempre assim. Não. Para mim foi, como você falou, foi um despertar. Peraí. Não tem mais como voltar atrás. Você não pode mais ser assim. Você vai trabalhar. Um dia você vai chegar lá. Dá para trabalhar, essa que é a questão. Eu tenho tais coisas, tenho, mas eu posso procurar tratamento para que eu consiga melhorar muito nessas questões. Como se trata? Vai entrar com medicação aí, vai entrar também com trabalho a depender, às vezes até com psicopedagogo, com neuropsicólogo, psicoterapia. Vai precisar fazer uma avaliação de caso a caso para ver quais são os outros profissionais que vão estar trabalhando junto. Às vezes até um nutricionista, atividade física. Respiração. Mindfulness, meditação, ajuda muito. Muito legal. Você acha que o TDAH ele é genético? Tem carga genética? Tem carga genética. Então, assim, eu ganhei um presente. Você acha? Agora, vamos falar do TDAH na sexualidade, que é sua especialidade também. Eu vou falar da sexualidade voltada ao TDAH, tá? Eu sei que você fala da sexualidade no geral, que pode gerar um novo podcast pra gente falar de sexualidade. Me chame que eu venho. Porque as pessoas... Hoje tá a gente tá ao mesmo tempo numa linha do pudor, ao mesmo tempo não pudor. Hoje a gente não sabe mais que linha tá seguindo. Antigamente era totalmente pudor, hoje não sei. E as pessoas estão... E eu acho que a sexologia é muito importante para você entender seu corpo, sua vida, seu contexto, sua sociedade. Agora, no TDAH, como funciona a sexualidade? Não estou falando biologicamente, estou falando dentro do processo. Bom, assim como as outras características no TDAH vai mudar de pessoa para pessoa, a gente pode ter dois perfis aí sendo afetados, que também vai mudar de pessoa para pessoa. Que vai entrar tanto na questão da hiperexcitação, da hipersexualidade, tá? Tem essa tendência, ou também a outra polaridade. Que é nada. Que é a falta de interesse. Né? Tem essas duas características. O perfil que tem... Vamos pegar, então, primeiro esse perfil mais hipersexualizado para conseguir explicar um pouco melhor.
Esse perfil que tem uma hiperestimulação, uma hipersexualidade, vem dessa busca pela essa questão da dopamina. De novo a dopamina. Isso, vem por essa busca. Então, o que, que acontece? Se a gente fosse pensar um pouco na adolescência, quais são os riscos que um TDAH com hipersexualidade na adolescência corre? Sexo sem proteção, gravidez na adolescência, né? Doenças. Aí, sexualmente transmissíveis. Porque uma das características do TDAH também é a impulsividade, né? Então, nesse comportamento impulsivo, ele pode se colocar em situações de risco. A busca por situações de risco também é uma característica... Consciente. Nem sempre. Não, porque às vezes vai na impulsividade. A impulsividade nem pensou, só foi. Senti vontade e fui. Né? Então, isso é um risco. Tá? A questão do hiperfoco na sexualidade. De repente, a pessoa foi lá, descobriu que gosta de uma coisa diferente e tal, e fica super hiperfocada naquilo. Ela para de considerar, muitas vezes, as parcerias que estão junto com ela. Né? Pô, eu gosto daquilo, fico focado naquilo. Nossa, que interessante. E acaba pondo tudo lá para baixo. Isso. E, em contrapartida, o outro polo que a gente vai ter é o polo da desatenção. Então, assim, eu não consigo, no momento da relação sexual, ficar focada naquilo. Minha cabeça está pensando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o perfil de desatenção prejudica muito e pode levar a disfunções sexuais. Então, às vezes, chega no consultório, sei lá, eu não tenho orgasmo. Aí a gente chega num TDAH. Como já aconteceu comigo. De chegar uma paciente com uma questão de não tem orgasmo. Aí você vai mais, você fala, você não tem desejo. Aí você vai mais e você descobre um TDAH. Tratou, volta. Um TDAH. E aí, o que acontece também na sexualidade? Assim como a gente estava falando agora há pouco da questão da meditação e tudo mais, você vai trabalhar essa questão para que consiga aprender mais atenção, exercícios muito mais voltados à questão física e corporal, para conseguir prender a atenção ali. É um sacrifício até para transar. Você imagina a cabeça... Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui. Imagina a situação. Putz, lembrei que tem a roupa... Nossa, amanhã tem uma reunião. E tá lá feliz, não tá. E às vezes você não deixa o seu parceiro, sua parceira feliz. É complicado. E relacionamentos? Só para continuar a sexualidade. O TDAH, é verdade? Agora eu vou perguntar, seja bem sincera. O TDAH, ele não se apega. Isso é uma característica ou é mito? Isso é mito. Isso é um mito, né? Não é que não se apega. Às vezes, o que pode acontecer é uma tendência, porque o TDAH ele tem uma busca por novidade, por coisas diferentes. Ele se entedia muito fácil com as coisas. Igual a gente estava falando agora há pouco, muda de emprego, tudo mais, é porque teve aquele boom de dopamina, tal, aí ele ficou super hiperfocado em algo e aquilo começa a perder o interesse. Então, às vezes, pode ser que a relação, o relacionamento, comece, às vezes, a entrar numa rotina que para o TDAH não é legal. Não significa que não goste da pessoa. Significa que ele não sabe gerenciar esses picos de alto e baixo. E já vai à busca pela nova dopamina. Isso. Super perigoso TDAH ter vício em pornografia. Facilmente entra com vício em pornografia um TDAH também. Nossa, Deus me livrou. Que eu falo assim, é um caso que tem grau de TDAH? Ou não? Que nem autismo. Tem tipos diferentes, né? Então, tu vai ter um TDAH que tem mais prevalência na desatenção, outros que vai ter mais prevalência na hiperatividade. A hiperatividade, ela não é só hiperatividade motora, ela também pode ser hiperatividade de pensamento, de várias coisas. E, assim, lógico que grau de prejuízo existe. Vão ter pessoas que vão ter mais prejuízo nos sintomas e outras que têm menos. Eu digo sempre que o TDAH devia ser não o déficit, e sim o excesso. É excesso de pensamento. De atenção. E como que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com TDAH, não imagina ela num cargo público lendo porque é muito complicado.
TDAH sendo, sei lá, caseiro de uma chácara, então, porteiro do lugar que vai ficar sentado ali. Sabe aquela pessoa... Porteiro da madrugada Deus, ali, né? É a morte pra pessoa, entendeu? Ele precisa de movimento. Então, o que eu acho, assim, você dá o laudo, mas você também atende pessoas com TDAH para ajudar a lidar. Sim, sim. Uma coisa que eu aprendi é lidar assim, transforme a seu favor, vire a seu favor. Eu tinha que ler livros para faculdade. Eu li 6 livros de 600 páginas em 28 dias. Ela fala, vire ao seu favor. Uhum. Você também ajuda as pessoas? Sim. Eu posso torná-lo meu amigo, o TDAH? Com certeza. Como é que você faz? Então, assim, aí eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Que isso também quero que você fale. Né? Então, que é a abordagem, para quem não sabe, todo psicólogo ele escolhe na formação dele uma abordagem teórica para seguir. A terapia cognitivo-comportamental ela vai partir do pressuposto de que aquilo que a gente pensa cria aquilo que a gente sente, né? Então, meu pensamento cria. Se eu pensar que estou andando na rua, por exemplo, e aí eu passo por um amigo que não me cumprimenta, e aí eu penso, não me cumprimenta por quê? Uhum. Vou começar a sentir raiva desse amigo. Se eu penso, nossa, eu acho que ele passou por mim e não me viu. Eu fico neutro, né? Então, assim, E aí existe essa correlação do que eu penso, do que eu sinto com a forma como eu me comporto, né? Então, a estratégia na TCC é que a gente consiga mudar as questões cognitivas para que a gente consiga mudar também as nossas questões comportamentais. E, consequentemente, a gente muda também o que a gente sente. Entendi. Então, A terapia TCC, ajuda muito. A terapia vai ajudar muito. Então, ela vai pensar em estratégias comportamentais para conseguir fazer com que essa pessoa seja mais funcional no seu dia a dia. Tá. Relacionamentos amorosos, afetivos. A gente falou da sexualidade. Eu vejo muitos TDAHs que são casados 3, 4, 5 vezes, ou até mais. É comum também esse perfil de divórcios. Por quê? Sim, tanto por essa questão dessa instabilidade no humor, por questões de impulsividade, por questões de baixa autoestima do TDAH. São coisas que influenciam aí. É importante que a pessoa que está se relacionando com o TDAH entenda também, né? Não só a família, o relacionamento afetivo, consiga, né, aprender sobre, para entender que aquela pessoa está tendo, às vezes, um determinado comportamento, não porque ela quer, mas porque ela tem uma questão de um transtorno relacionado àquilo, né? E cabe também, às vezes, o próprio TDAH conseguir ter essa percepção e sinalizar. Não é usar como muleta, é conseguir ter a percepção, apontar de maneira saudável e trazer. Olha, não é que eu não te ouvi agora, é que meu pensamento foi longe. Você pode, por favor, repetir o que você estava falando para mim? Isso é um treino. É um treino. E eu percebo que a minha próxima pergunta era essa. A família não está preparada para ter um TDAH. Quem convive. Não. Porque vem muitos adjetivos ao lado. Relaxado, preguiçoso, ou não para no lugar, eu não sei mais o que eu faço. E você sabe que cada palavra dessa é como uma bomba. Ela vai minando, né? Como amigos e familiares, Maitê, pode oferecer apoio a alguém que foi diagnosticado com TDAH? Qual é o seu conselho, né? Eu acho que, assim, igual a gente estava falando sobre a aceitação da própria pessoa com transtorno, também a aceitação da própria família, né? Porque eu acredito que para a família também é muito difícil conseguir saber como lidar com alguém que tem qualquer tipo de transtorno. A família precisa entrar numa terapia também, né? E a família precisa também de um suporte profissional. Mas nem todos querem buscar. Não, porque aí o problema é do coleguinha, né? Sim, mas é sempre assim, né? E na sua experiência, como o estigma em torno... Daí vamos para o estigma, porque a minha família não aceita, acho que a pessoa que tem TDAH, ela se sente um peixe fora d'água, ela não se enquadra em lugar nenhum. Porque as pessoas vivem numa caixinha, num padrão. E você ser fora do padrão não é muito legal.
Concorda comigo? Você como psicóloga deve saber isso. E acaba entrando, porque o TDAH ele acha que ele não se cabe em lugar nenhum. Por quê? Porque muita disfunção, ou então tem muita coisa que... Uma coisa que eu te digo, o TDAH ele vê muito além do que muita gente. Ele consegue perceber situações que não tem antes. Na sua opinião, como o estigma em torno do TDAH pode afetar a vida das pessoas que vivem com transtorno? É muito difícil para o TDAH, porque é aquilo que a gente estava falando agora da máquina. Ele sente que ele tem um puta máquina, mas que o piloto não está pilotando bem, né? Então, assim, ele percebe que ele tem vontade de ser diferente, de fazer diferente. E a forma como as pessoas lidam e colocam aquilo para ele entra nesse estigma do preguiçoso, do desatento, do que não quer fazer as coisas direito, do que é desorganizado, relaxado. E como uma outra característica também é a baixa tolerância à frustração, diferente, por exemplo, do borderline, que... Explica o borderline um pouquinho. O border, explico. O border, por exemplo, ele vai ter um padrão de... Enquanto o TDAH, o padrão é de excessivos pensamentos, o border é de excessivos sentimentos. O border, ele sente muito as coisas, né? Então, a raiva, ele sente muito a raiva. Ele gosta se é amor, é muito amor. Então, ele tem muito medo do abandono, no caso do border, né? No caso do TDAH, a avaliação que ele tem receio não é tanto relacionado à perda de alguém do abandono, mas da avaliação que é feita sobre ele. Então, isso é muito prejudicial. Borderline também não gosta da avaliação também? Ele também não gosta, mas o perfil que mais vai pegar no border é ele perder as figuras que ele tem. É o sentir o abandono. Vai pegar já o muito TDAH mais não nisso. tem. O TDAH ele não tem a questão do abandono. Ele tem a questão de se preocupar com a avaliação do outro. Porém, e nem isso significa ter sentimento, né? É só avaliação do outro. E isso abaixa a tolerância à frustração, a um feedback, por exemplo. As crianças de hoje se tornaram adultos. A gente percebe um grande problema de baixa tolerância à frustração. Hoje as crianças não estamos permitindo mais que elas se frustrem. Num adulto, não muda muito, não. Mas hoje você acha que está mais difícil? Com certeza. Porque eu tenho 45 anos. Frustrar faz parte da vida e outra. A gente aprendia com a lição e seguia adiante. Hoje eu percebo que eu sentia muito mais porque fui diagnosticado. Hoje, acho que é por isso que está sendo banalizado o TDAH, porque assim, ninguém mais permite se frustrar. É uma característica da modernidade, né? Acho que Sigmund Bauman falaria da modernidade líquida, dos amores líquidos e tudo mais, né? Então, antigamente a gente comprava uma caneta, a gente ficava com aquela caneta e a gente comprava a tinta, e usando a mesma caneta. Sim. Agora a gente perde caneta. Perde muita. Né? Tudo se troca muito rápido, assim, quebrou, não se conserta mais as coisas. E esse perfil de se relacionar com as coisas, a gente faz com as pessoas também. Hoje virou uma moda que tudo que é relacionamento é tóxico. Se a gente for pegar padrões mais antigos, sei lá, bisavó, tataravó, você vai ver que ficou anos de casado, não se trocava. Hoje uma vírgula já tá... Ai, é tóxico, vou sair fora disso. Eu concordo. Porque casamento não é fácil. Casamento não é fácil. Tudo virou tóxico. Tudo virou tóxico. Até a felicidade tá tóxica. Todo mundo é narcisista agora. Sabe? Mas eu tenho TDAH. Entendeu? Daí a pessoa coloca isso. Eu acho que até a felicidade hoje é tóxica. Sim. Vai ter. A positividade tóxica. Por exemplo, eu estava na escola, você não falava mais comigo, eu ficava arrasado, mas eu tinha que te engolir, porque eu tinha que te ver todos os dias na escola. Hoje, eu não gosto da Maitê. Deleto. Acabou. Você não precisa mais ser a minha amiga, porque eu não tenho mais você nas minhas redes sociais, no Instagram. Não preciso conversar com você, Antigamente, não preciso resolver, só te deletei. Então, exatamente. Ou seja, um botão. Isso é um sinal clássico de uma frustração. Isso. Estamos preparando futuros TDAHs mais, vou dizer o termo, pesados, fazendo esses tipos de comportamento? Bom, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente não tem como
formar um TDAH, mas pensando em quem já tem. Exatamente. Vivenciando uma sociedade dessa, traz prejuízo, na verdade, para todo mundo. Para quem tem e para quem não tem, né? Sim. Como você lida com a... Você acha que assim, as pessoas estão muito mais rápidas, que eu digo, não quero você, não gosto mais de você, estão descartando. Você acha que isso, num futuro próximo, pode deixar muito mais complicado uma situação dos transtornos? Agora eu vou gerar os transtornos. Essa situação, porque a rejeição eu quero evitar. A frustração, Deus me livre. E tem a felicidade tóxica, né? Te irrita a felicidade tóxica? Que todo mundo tem que ver feliz o dia inteiro. A positividade tóxica. A positividade tóxica. As pessoas... Você não pode acordar um dia... Bola pra frente, vamos. Exatamente. Por exemplo, eu tenho TDAH. Tem dia que você acorda... Mas tem dia que você não quer olhar pra ninguém. Eu acho super saudável. Força! Não vai... Agora fala que não sobe uma raiva. Isso adoece também? Adoece. O TDAH também eu percebo que são estímulos. Nós, além da parte do neurodesenvolvimento, tem estímulos. Esses estímulos complicam muito a vida? Uhum. Em que ponto você acha? Você, como psicóloga, o que você acha que vai... que causa, que chega no seu consultório, às vezes, um problema, uma situação complicada devido a isso? Qual a sua abordagem em relação a isso? O que você tem? Você acha que a mídia pode afetar no TDAH? O que as redes sociais afetam no TDAH de um adulto? O que você pode me dizer sobre isso? Eu acho que assim, a gente também pegando aí, as pessoas elas também não estão muito querendo resolver as coisas, né? Como a gente está falando sobre o pegar um botão e deletar a pessoa, as pessoas elas também querem fórmulas mágicas de chegar no consultório e que você dê uma resposta assertiva do que ela tem que fazer, né? E se não der, você é ruim. Né? Então, assim, eu acho que eu não tenho a prevalência aí, mas Ritalina é um remédio que tem sido muito usado. E você não é muito a favor? Porque tem sido usado até para pessoas que estão estudando para pré-vestibular. Banalizou. A pessoa, às vezes, não tem o transtorno. Tem pessoas que conseguem um remédio para conseguir hiperfocar num estudo de vestibular. Isso não faz mal? Tem um TCC para fazer. Faz mal. Danifica. As pessoas, elas estão tomando, assim... Até estudantes de medicina estão tomando para que consiga entrar naquele ritmo. Tomo... Eu sei que você não pode medicar. Mais. Você não pode medicar, mas você entende que a Ritalina pode fazer. Pode. Como psicóloga, você acha assim, que deveria ter um controle maior sobre a Ritalina? Deveria. E os médicos? Não é que tanto que os médicos não. O problema é o jeitinho brasileiro de ser, que tem o amigo farmacêutico. Porque, assim, a prescrição desses remédios é dada com uma guia amarela. Essa guia é um controle. E vai, né? E aquela guia tem um prazo de validade ali de 30 dias. Se você não comprou, te prescrevi o remédio hoje, você não comprou em 30 dias, você perdeu. Você precisa de uma nova consulta para ver se aquilo ainda dá para ti. Sim. Né? Então, assim, tem até um certo controle. O problema aí eu tenho aquela caixinha que sobrou, eu passo pro coleguinha. Tem um amigo médico que vai lá e prescreve. Nossa. E isso complica muito. Então, mais. o que você está falando, por exemplo, eu não tenho, vamos supor, uma pessoa que não tem o transtorno, que precisa, nessa situação de estudar para o vestibular, ela precisa aprender a lidar com aquela emoção. Sim. Aí ela não lida com aquela emoção, ela procura um médico para aquilo. Só que lá na frente... Término de relacionamento, a pessoa terminou um relacionamento. Aí ela já tô tendo crises de ansiedade. Aí ela vai lá, procura um médico para tomar um remédio psiquiátrico. Ok, você está tendo sintomas, mas se você não aprender a gerenciar, a lidar, ter uma inteligência emocional, entender o que você está sentindo, não dá para tudo a gente chegar com um remedinho pronto e resolver. A tendência do ser humano é evitar a dor. Eu digo a dor... É a evitação. Emocional. Você acha que para se ter qualidade de vida hoje, para um TDAH, você falou disso, é necessário, por exemplo, você falou, acabou um relacionamento, e a pessoa vai buscar um remédio.
O TDAH é mais potencializado. A pessoa ela entra no modo Maria do Bairro, sofrência. Maria Sofrência. Só que assim, ao mesmo tempo não sente nada. Você é a favor de alguns casos, sintomas, usar a medicação? Quando a pessoa tem um transtorno, sim. A medicação ela é importante para quando a pessoa tem um transtorno. Esse exemplo que eu dei agora há pouco, eu estou falando de uma pessoa que não tem um transtorno e que quer gerenciar uma emoção dessa forma. É diferente. E ainda para deixar assim, claro para os... não sou contra a medicação, sou a favor e peço para pacientes meus buscarem, indico profissionais. Eu acho que a gente precisa sempre trabalhar o TDAH, como qualquer outro transtorno, trabalhar numa equipe multiprofissional. Sim. Que vão ter vários profissionais ali olhando, atentando. Aí sim a gente consegue um bom resultado. Já ouviu falar do ABA? Sim. Você tem ABA do TDAH? Ou é só pro autismo? Porque meus filhos passam pelo autismo. Fiquei sabendo que o TDAH também atende, porque tem fono, tem várias situações. Você para a gente poder concluir, para que um TDAH tenha uma vida melhor, um adulto, quais são os seus conselhos, Maitê? Para que as pessoas que têm, a gente fala, não é portadora, que possuem o transtorno, né? Isso. Então, assim, para quem estiver ouvindo, que possa estar se familiarizando, falando, nossa, parece comigo, procure uma ajuda de um profissional, procure um psiquiatra, um psicólogo, um neuropsicólogo, para que possa ter esse diagnóstico, essa orientação. Quando a gente fala, desatenção, aí fala, eu também tenho, mas a gente está falando de um padrão mais excessivo de desatenção, né? Então, procure um profissional para que ele possa te ajudar ali a medir qual que é esse tamanho dessa desatenção, se essa sua desatenção se enquadra em alguma outra. Às vezes é um estresse que você está passando e você está dando o nome de TDAH, às vezes, né, podem ser várias outras coisas. Então, assim, quem vai conseguir te orientar melhor é um profissional da área da saúde. E no dia a dia, por exemplo, dicas que você dá para os seus pacientes? O que quem tem TDAH deve evitar? Ele precisa ter uma boa noite de sono, ele precisa ter uma boa alimentação. Aí você fala, sono, nossa, que clichê. Não é clichê. O TDAH ele tem, que nem a gente estava falando, uma produção maior de dopamina de manhã, ele não vai conseguir produzir de manhã. Se ele for deixar para deitar, dormir muito tarde, ele vai conseguir desregular. E isso vai desregular a produtividade dele, ele vai se desorganizar. Então, assim, estratégias precisam ser pensadas de forma individual. O que der certo, o que você tentou e deu certo para ti, pode ser que para um outro TDAH não dê certo. Mas conseguir descobrir quais estratégias vão dando. Então, você falou, a agenda para mim deu certo. Então, para a organização, vamos tentar uma agenda, vamos tentar colocar alguns horários ali, ver se dá certo. Então, isso são tentativas que a pessoa vai colocando para tentar, essa estratégia não deu certo, deixa eu tentar outra. É ir tentando e buscando alternativas que possam fazer mais sentido para a pessoa. Atividade física é bom? Atividade física é excelente. Ajuda? Com certeza. Maitê, vou te dizer, sai muito mais esclarecido com o TDAH daqui, principalmente do adulto, né? Eu acho que, como eu, muitos devem se identificar. Não tenham medo do diagnóstico, não é verdade, Maitê? Tem que se aceitar. Quando você se aceita... Por favor, conclua, não é verdade, Maitê? Quando você se aceita, as coisas fluem. Então, que seja esclarecedor. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou excesso. Eu prefiro falar excesso. E tem que trabalhar. Quando você aprenda a viver com ele, descubra e saiba que você pode ter uma nova vida. Não é fácil, eu vou ser honesto com você. Eu odeio TDAH, porque é um controle emocional total. Até virar mecânico, automático, você está passando por um processo. Busque terapia. Busque estratégias que possam auxiliar. E, por exemplo, nem eu estava falando da questão do TDAH com o fogão. Sim. Foi lá, ligou, saiu. Então, você vai fazer o negócio do fogão? Faça aquilo. Faça aquilo, termine aquilo. Depois, faça um treino para tentar controlar essa impulsividade de sair fazendo outras coisas. Finaliza aquilo, depois com treino, faz uma melhora. outra. Com treino melhora. Sim. Só o treino não, né? A depender do caso, vai precisar entrar com a medicação também. Sim, mas o treino também. É café, café. Lavar uma louça é uma louça. Lavar uma roupa é uma roupa. Isso, senão vai agravar mais. Sim.
Agradeço demais pela sua Obrigada. atenção hoje. Espero que você tenha gostado. Gostei, sim. Para nós, o seu presentinho. Pra você tomar um café. Pra você tomar um cafezinho. Você toma café? Tomo. Ou toma chá? Os dois. O pai veio, não sabia você podia ter trazido uma caneca para ele, pai. Fica para próxima. O pai dela, inclusive o Maitê, o pai dela está aqui, né? Quer dar um oi? Vem dar um oi. Vem Pode aqui dar um oi atrás, aqui, aqui, ó. ó. Vai ali atrás. Pai da Maitê, como eu, um professor também, né? Dá tchau ali para sua câmera ali, ó. Ali abaixo um pouquinho. Ali, ó. Olha para cá, Aqui, olha ó, para cá, pra olha lá, para cá. ali. Dá tchau aqui. Isso. Isso que é importante. O amor, né? O amor cura qualquer transtorno, trabalho e tudo mais. Muito obrigado, Maitê. Excelente Agradeço. noite, uma simpatia. Mário Sérgio. Cambraia. Cambraia. Eu acho esse nome não é estranho, é muito bom. Muito obrigado. Obrigada. E fechamos por hoje. Agradeço ao professor Altair de Aguiar Prado e desejo vocês um dia perfeito. Nos vemos no próximo episódio. Tchau para vocês. E aí?